Graças a Deus, Deus nos deu um dia maravilhoso, né? Um dia de sol, que a gente pôde estar com os irmãos, estar com a família, aproveitando. E agora, nesse momento especial, um momento que a gente está aqui todo domingo para buscar, para adorar a Deus. Eu penso que muitas vezes o vir no culto se torna uma rotina, né? Algo que a gente faz, né? Normalmente, domingo é dia de ir na igreja. E graças a Deus por isso, na verdade. Muito bom a gente ter essa rotina na nossa vida de no domingo estar aqui na igreja junto com os irmãos. Mas eu convido você a estar com o coração aberto para que essa rotina de todo domingo não seja simplesmente uma rotina, não seja simplesmente um hábito feito por se fazer, porque tem que ser feito. Mas que de verdade Deus possa estar abençoando a tua vida, possa estar tocando no teu coração, que você esteja completamente entregue nas mãos de Deus nessa noite, que eu tenho certeza que Ele vai falar contigo, amém? Convido você a ficar de pé, porque a gente está orando. E antes ainda eu quero ler o Salmo 91, um salmo muito conhecido. Muitos deixam a Bíblia aberta nesse salmo, né, na sua casa, mas mais do que ter a Bíblia aberta, é importante a gente ler e meditar nele. Ele diz assim: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com suas penas e sobre as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Promessas maravilhosas que Deus deixou para nós, mas é importante a gente lembrar, né, que a primeira frase diz: aquele que habita no abrigo do Altíssimo. E habitar significa morar, significa estar lá sempre, significa ter, né, diariamente a habitação, a morada, o coração na presença de Deus. Que isso seja verdade na sua vida. Nesse ano de 2015 você esteja todo dia, em todo tempo, em relacionamento e na presença de Deus, que aí sim você vai poder viver toda essa promessa deixada. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, eu quero te louvar por essa noite, te agradecer pelo teu amor tão grande. Te agradecer, Deus, porque podemos descansar nas tuas mãos, Senhor. A partir do momento que a gente entrega a nossa vida, Senhor, e confia toda ela nas tuas mãos, Senhor, a gente pode descansar e saber que tens o melhor, Senhor, para a nossa vida. Que nessa noite, Deus, a tua presença seja real aqui, para transformar o nosso coração, Senhor. Nós cremos que tu estás aqui, Senhor. Nós cremos e sabemos disso, Deus. Mas que isso se torne verdade também no nosso coração, na nossa vida. Que a gente, de maneira alguma, saia daqui igual como entramos, Senhor. Nós saímos de verdade transformados pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua palavra que é tão poderosa, Deus. Recebe a nossa adoração nessa noite, recebe a adoração do teu povo aqui reunido, e que aqui nesse lugar haja muito amor, haja alegria, haja abundância da tua paz e da tua graça, Deus. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Antes de sentar, não sente sem dar pelo menos 5 abraços bem apertados. Então, faça aquela bagunça santa, mata a saudade de ter irmão aí nesse momento, pelo menos uma semana.
Que bom estarmos juntos aqui nesse primeiro domingo do ano. Deus seja louvado. Deus seja louvado porque você escolheu estar aqui para adorar o Senhor. E bom ver muitos rostos novos, pessoas que estão a passeio, pessoas que estão visitando amigos, familiares. Se sinta muito em casa, se sinta bem-vindo, porque se esse lugar aqui é de Jesus, o Senhor ama que nós estejamos aqui. Amém? Eu gostaria de dar algumas lembranças das nossas atividades. Eu lembro que nós estamos com a nossa Operação Jesus Transforma 2015. E a nossa são pessoas que vêm de outros estados do Brasil para a cidade de Santa Cruz do Sul para nós falarmos de Jesus. Eles estão separando o seu tempo de férias, estão pagando todas as despesas para virem até aqui, e nós queremos recebê-los do dia 10 ao 25 de janeiro para estarem nas nossas casas, estarem junto com os grupos familiares, ministérios, para falarem de Jesus e abençoarem a cidade aqui. São 12 pessoas no máximo, e nós como igreja precisamos então do seguinte: voluntários para transporte. Se você tem carro, pode disponibilizar o seu tempo para levar de um lugar para outro, isso nos ajuda. Doações de alimentos para a gente poder acolher esse povo e manter eles fortes e saberem que no Rio Grande do Sul tem comida boa. Voluntários para ajudar com alimentação, pessoas que nos ajudem a preparar. Doações financeiras para a gente poder suprir as despesas, e colchões emprestados para que a gente possa acolhê-los nas casas, acolhê-los bem. Então, queridos, se você de alguma maneira entende que você pode contribuir, venha falar comigo, ou ligue para a secretaria da igreja e deixe os detalhes, deixe a sua contribuição, o que você puder auxiliar. Nós queremos levar o Evangelho de Jesus às pessoas. E se uma alma se salva, a festa no céu. Glórias a Deus por isso. Se um pecador se converte, a festa no céu. E essa é a nossa alegria. Queremos lembrar, pessoal, os juniores. Cadê os juniores da igreja? Os juniores, alguns estão de férias. Temos aí 2, 3, em cima tem mais alguns. Pessoal, nós temos o nosso Acajumé chegando. E o tema do Acajumé é Com Jesus Vivemos Anos Incríveis. Vai ser do dia 12 ao 16 de janeiro. E nós queremos levar as nossas crianças de 8 a 12 anos para esse retiro. É um retiro abençoadíssimo. Impacta o coração deles. Eles são desafiados a aceitar Jesus Cristo. Há dezenas de crianças que aceitam a Jesus nesse retiro, e tem sido ano após ano maravilhoso. Quando eu participei de 2 há uns 3 anos atrás, eu me encantei com a beleza e o privilégio do que os nossos filhos podem viver como igreja, que não existia no meu tempo. Então invista no seu filho, no seu sobrinho, no seu neto, vale a pena. Conversa com o pastor Alex para que você possa tirar suas dúvidas e agendar a ida dele, a ida com ele. E o Júnior, que é a líder dos juniores, por favor, Júnior, levante a mão para que o pessoal saiba e possa marcar ainda hoje. O Acanzeca que nós teremos também vai ser o tema Anos Incríveis, e são 40 anos de Acanzeca. Acanzeca são os nossos adolescentes de 13 a 18 anos. Então, seu filho que tem 13 a 18 anos é também um retiro. Tanto a Acajumé quanto a Acanzeca acontecem em Ijuí, e é muito impactante. Eu estive, se não me engano, no ano passado, e há também dezenas de adolescentes que aceitam a Jesus. Nós fizemos um pequeno levantamento dentro das igrejas da Pioneira, e em torno de 60% a 80% dos membros das igrejas se converteram nesses retiros. É um lugar onde Deus toca, um lugar onde Deus transforma, um lugar onde a pessoa é desafiado a um compromisso com Cristo. Então, não acha que o seu filho está indo para um acampamento. Invista na vida espiritual dele. Invista mesmo. Eu não abro mão de que meu filho vá, porque eu creio que há um grande impacto sobre a vida dele, e é nessas coisas que precisamos investir sobre as vidas dos nossos filhos. São esses os avisos. Eu gostaria nesse momento de convidar uma pessoa muito especial que está aqui com a gente,
e ele é muito novo, é tão novo que muitos não o conhecem. É o nosso pequeno Davi, e eu queria convidar Samuel e Mari para virem aqui trazendo o Davi, Mateus, Mano, para vir junto, né? Que bom que o Davi tem um mano grande para cuidar dele, né? E, por favor, venha aqui em cima. É uma alegria quando nós podemos apresentar crianças ao Senhor. Um privilégio que Deus nos dá como igreja de vermos os presentes do Senhor na vida dos nossos queridos membros. E quando um nenê nasce, Deus está dizendo para aquela família: esse é o meu presente. A Bíblia diz que presente do Senhor são os filhos, é fruto do seu ventre galardão. Ou seja, Deus disse para essa família: eu estou presenteando vocês. E essa é a grande alegria do Senhor, e esse é o motivo de nós apresentarmos os nossos pequenos, de trazermos eles ao altar de Deus. Eu gostaria também de convidar os padrinhos, só um momentinho, eu preciso abrir aqui, e convidar a avó, a dona Senhorinha Beloni Oliveira, por gentileza. A avó, os tios também, nós temos aí o Marcos, André Gomes de Oliveira, Fátima de Oliveira, por favor, prazer de tê-los aqui junto. E os padrinhos, sabem que são padrinhos, eu não vou mencionar porque eu não consegui abrir aqui ainda. Já menciono. Os padrinhos Lucas Alves dos Santos e Mariana, Roberto e Jaqueline, e os tios que também são padrinhos, o Marcos e a Fátima. Mencionei todos? Ok. E Davi crescendo incrivelmente rápido, né? Deus seja louvado, né? E a grande, graças a Deus. Eu gostaria de citar um texto bíblico que eu achei maravilhoso, que o Samuel mencionou no e-mail que ele me mandou com as informações. E eu achei oportuno mencionarmos esse texto da palavra de Deus. Diz o seguinte, a palavra do Senhor: meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarda no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e darão a você a prosperidade e paz. Que o amor e a felicidade jamais o abandone. Prenda-os ao redor do seu pescoço, escreva-os na tábua do seu coração. Então você terá o favor de Deus e dos homens e boa reputação. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. Isso dará a você saúde ao corpo e vigor aos ossos. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Provérbios 3, 1 a 12. Essa palavra, quando eu li ela e conhecendo a vida de vocês, eu disse: tem tudo a ver com a vida de vocês, com o compromisso que vocês têm com Deus, com o zelo da presença de Deus. E vocês têm experimentado isso, a honra, a fidelidade do Senhor pelo temor de vocês a Deus. Deus seja louvado, e por isso temos o Davizinho conosco aqui também, né? Quero convidar a igreja a se colocar em pé. Pastor Alex, quero convidá-lo para vir aqui fazer oração. E eu gostaria de, nesse momento, colocar
colocar ele nos meus braços. De 10, 9 choram. Vamos orar, queridos. Estenda sua mão sobre a vida. Senhor Deus, graças te damos pelo pequeno Davi. Obrigado porque o Senhor tem abençoado ele ricamente. Obrigado porque o Senhor, ó Pai, tem planos, ó Pai, líquidos sobre a vida dele. O Senhor abençoe, ó Pai, toda a sua família, ó Pai, todas as suas intenções, tudo aquilo que eles têm no coração sobre Davi. Que Davi cresça, que Davi amadureça, ó Pai, aqui nesse lugar. Que ele aprenda, ó Pai, da sua palavra, Senhor Deus, desde pequeno. Que ele saiba, ó Pai, de servir o que é correto, o que é justo, o que é puro, Senhor. Que ele cresça, Senhor Deus, e que ele desenvolva um temor a Ti, ó Pai. Senhor Deus, esteja, ó Pai, sobre a sua família, Senhor. Que os ensinos, ó Deus, possam ser ensinos abençoadores, ó Pai. Que os seus planos, ó Deus, possam ser planos, ó Deus, de paz, ó Deus. Que eles tenham a intenção no coração, ó Pai, de abençoar o pequeno Davi, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem estado nessa família. Obrigado porque o Senhor plantou, ó Deus, no coração de cada um, Senhor Deus, o Teu Filho Jesus Cristo, Pai. Que Davi possa ser, ó Pai, testemunho do Seu amor, ó Deus, sobre essa família. Obrigado porque o Senhor habita ricamente, ó Pai, nesse lar. Senhor Deus, esteja com eles, ó Pai, todos os dias da sua vida. Senhor Deus, queremos, ó Deus, que tu cresça e amadureça, para a glória e para a honra do Seu nome. Em nome de Cristo que eu oro. Amém. Hoje nós temos de uma maneira especial também conosco os irmãos de Boqueirão do Leão. Para nós é uma alegria. Irmãos, a igreja precisa conhecê-los. Não é tão rápido, tão sempre que vocês veem. Esses são os nossos queridos de Boqueirão. Lá atrás também. Deus seja louvado. A Mayra com a gente também. E obrigado por terem vindo. Primeiro culto do ano, com celebração da ceia. Que o Senhor fortaleça vocês lá em Boqueirão. E os irmãos sabem que a gente está em oração e buscando respostas de Deus para 2015. Obrigado por terem vindo. Vamos cantar o nosso Deus, amados. Nós estamos aqui para a honra e glória do Senhor Jesus. Ah, é verdade, eu não podia esquecer. A Cris, o André não está aqui com a gente, né? A André está em Caxias, né? Cris, seja bem-vinda. Tá? Obrigado pela sua presença. E sempre bom reencontrá-la pela aqui. Também namorado da Rafa. Rafa, eu não guardei o nome. O Ebert, Deus te abençoe, seja bem-vindo no nosso meio. Você sabe que você já é de casa, né? Queridos, vamos cantar o nosso Deus. A Ele toda a honra, toda a glória. A Ele exaltação nesse novo ano. Que o Senhor possa ser o centro da tua adoração. A gente passou, eu, a Cássia e o Augusto, né? Passamos a virada lá em Cubana Canal com meus pais.
E na noite do dia 31, a quantidade de gente que estava indo para a praia era impressionante. A gente acabou não indo, até porque o Augusto é pequeno e tudo mais, mas o pessoal que estava lá disse que era mais gente do que areia na beira do mar. Então, eu ouvi falar que parece que tinha quase 1 milhão de pessoas, não sei se foi tanto, mas não é o caso. Mas o que me chamou a atenção era a quantidade de gente indo para lá, e eu acredito que boa parte delas estava indo para lá para fazer, pular as ondinhas, né, para fazer a sua oferenda ou algo nesse sentido, para estar lá fazendo aquela sua ação, né, de todo 1º de janeiro, de todo o Réveillon, pedindo para que o seu ano de 2015 fosse um bom ano. E na hora eu pensei assim, o que realmente vai fazer diferença no ano de 2015 na minha vida? Não é daqui a pouco a oração que eu vou fazer ali junto com a minha família na virada. Claro, é bom orar. Muito menos, com certeza não vai fazer diferença nenhuma pular um ondinho ou não, ou faz para pior. Mas o que vai fazer diferença mesmo é dia a dia com Deus. É passar 2015, 365 dias na presença de Deus. Isso vai fazer diferença. Isso vai me trazer bênção, isso vai me trazer um ano abençoado. E essa música que a gente vai cantar agora, ela fala sobre isso. Ela fala sobre querer buscar a face de Deus. Então eu convido você a cantar essa música de todo o coração. Cantar de verdade, fazendo dela uma oração, dizendo: Deus, eu te busco, eu te procuro, eu quero a tua face, eu quero te conhecer mais, eu te quero na minha vida. Para que em 2015, todos os dias da minha vida, Deus possa estar presente, fazendo a diferença, e aí sim, vou ter um ano abençoado, amém? Canta com a gente, faz essa música em uma oração, bate palma, vamos ter um momento alegre na presença do Senhor cantando, porque é para Ele. Você possa estar querendo mais e mais da presença do Senhor. E com certeza Ele está ouvindo a tua oração, Ele está ouvindo a tua música, porque Ele está aqui. Ele prometeu que Ele estaria sempre junto quando a gente se reunisse no nome dEle. Então vamos cantar.
cantar essa música, vamos também declarar para Ele que a gente crê na presença, no amor, na salvação que Jesus conquistou por nós, amém? Creio
os diáconos, os auxiliares. Esse é um momento muito importante, muito especial para nós como Igreja do Senhor. É o tempo de celebrarmos a ceia, Senhor. A alegria de podermos fazer isso no primeiro domingo do ano. O privilégio que o Senhor nos dá, nós temos o hábito de fazer no primeiro domingo do mês. E coincidentemente, estamos iniciando o ano com a celebração. Eu gostaria de citar um texto da Palavra de Deus que está em 1 Coríntios, quando o apóstolo Paulo, já a igreja tendo 100 anos da sua história, desde a ascensão de Cristo, o apóstolo Paulo agora orienta as igrejas organizadas quanto à ceia. O livro de Atos dos Apóstolos, ele fala da ceia, mas fala do momento onde a igreja estava começando, onde a comunidade de fé estava começando a se reunir. Paulo escreve o livro aos Coríntios por volta de 95 a 100 depois de Cristo, e ele então relata o seguinte: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso aquele que comer o pão, beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Queridos, quando nós vemos a orientação de Paulo restaurando, organizando a celebração da ceia do Senhor nessa igreja, essa igreja havia perdido a essência da ceia. Os versículos anteriores ao que eu li diziam que Paulo dizendo aos irmãos: vocês estão fazendo tudo errado, vocês estão se embebedando, estão comendo, enquanto alguns estão passando sede, outros passando fome. Isso não é de Deus, isso não está certo. E o apóstolo Paulo, ele não está falando da forma como a igreja deveria celebrar a ceia. Muitas vezes nós discutimos a forma da celebração. Come o pão antes, bebe o cálice depois, toma o cálice antes, come o pão depois, vinho, é suco. Essas são as discussões que as pessoas têm, porque elas têm o hábito de olhar a aparência, o externo. A palavra de Deus, ela tem uma essência relatada aqui. O apóstolo Paulo, ele chama a igreja de Corinto a essa essência. E ele diz: queridos, vocês precisam olhar o coração de vocês diante de Deus. Vocês podem estar comendo ou bebendo indignamente, se tornar culpados diante de Deus. Sabe, às vezes nós temos tanta necessidade. Hoje é ceia, eu vou comer porque talvez vou ser curado de uma enfermidade, ou eu vou comer porque vou me sentir melhor e vou me sentir mais bem diante de Deus. Não é isso que a palavra de Deus orienta. Ao contrário, ela fala de um coração que tem uma vida com Deus, tem uma vida com Deus. E é natural que podemos exemplificar isso de uma maneira, usando um exemplo. Eu encontro às vezes pessoas que estão vivendo luto ou estão vivendo uma tristeza por causa de uma situação vivida. E coincidentemente a esse fato há uma festa na família, um casamento, um aniversário, e as pessoas às vezes me relatam dizendo: pastor, eu queria me sentir tão feliz porque é o casamento do meu familiar tão amado, mas eu acho que eu vou me sentir triste naquele dia porque vai me fazer lembrar do que eu estou vivendo, da dor que eu estou vivendo. E aquela situação de alegria produzindo tristeza no coração da pessoa. E o apóstolo Paulo está chamando a atenção sobre isso, dizendo que se alguém estiver celebrando a ceia de uma maneira inconveniente, o resultado espiritual vai ser contrário. Porque é como se a pessoa estivesse se enganando a si própria, se enganando diante de Deus. Ela não estivesse olhando para Deus, mas estivesse tentando achar um jeitinho com Deus.
E com Deus nós não podemos lidar com jeitinhos, ou com formas, ou com torções. Nós precisamos estar em intimidade com o Senhor, para que a ceia seja um momento de plenitude do agir de Deus. Para Deus, a ceia ela tem que ser comemorada como quando de fato você está muito feliz numa festa. Você está alegre com quem está festejando, porque faz sentido para você, faz parte da tua vida, faz parte do teu ser. Então, quando que eu devo tomar dignamente? A palavra de Deus nos diz que quando Jesus Cristo me fez uma nova criatura, quando o Espírito Santo transformou a gente num novo ser, eu tomei a decisão de reconhecer isso publicamente através do batismo, e eu tenho uma vida reta, então eu estou em plenitude com Deus, e celebrar a ceia vai me deixar muito mais alegre, fazer muito mais sentido para o que eu estou declarando. A ceia é um ato simbólico, ela não tem o poder de mudar, mas ela tem o poder da declaração de que a minha vida está íntegra. Então, amado, que você tenha essência com Deus. Se você já aceitou Jesus Cristo, se você confessou de maneira consciente no batismo essa confissão, fez essa declaração, então que você possa dizer: Senhor, eis-me aqui, eu te louvo por tua salvação, eu te louvo por tua obra na minha vida. Nós queremos orar nesse momento. Quero convidar você a se colocar em pé para nós orarmos, pedindo a graça do Senhor sobre as nossas vidas agora, e logo depois nós tomamos a ceia do Senhor. Querido Deus, nós te engrandecemos, te exaltamos, Senhor, por essa hora tão maravilhosa. Oh Senhor, como é bom nós podemos chegar a Ti e por um ato de fé contemplarmos a Tua presença nas nossas vidas. Oh Senhor, nós não apenas imaginamos que o Senhor é real, mas nós cremos, porque a Tua obra aconteceu e nós vimos a nossa vida mudar. Nós vimos uma nova história começar. Nós, Senhor, somos testemunhas vivas de que o Senhor transforma corações, Deus. E, Senhor, nós queremos Te declarar mais uma vez, por esse momento de ceia, de que nós Te adoramos, nós Te amamos e que nós somos abençoados e felizes por aquilo de novo que o Senhor fez em nós. Receba adoração, receba a comunhão da Tua igreja neste momento, através dessa celebração da ceia do Senhor. Assim oramos no nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Pode assentar. Recebamos os elementos.
vamos nesse momento lembrar que o corpo do Senhor Jesus foi crucificado, pendurado no nosso lugar. Comamos o pão. Com o cálice, você lembre que o sangue do Senhor foi vertido para que você pudesse ser perdoado dos teus pecados. Tomemos o cálice. Nós vamos recolher os cálices agora. Eu gostaria que você se juntasse com o povo de Deus em oração, em 2 ou 3 pessoas. Que você lembrasse daqueles irmãos que estão viajando, teus amigos queridos. Não podemos esquecer de que o irmão Clênio e a irmã Denise mudaram hoje. Lembre em oração deles, foram morar em Juí. Lembre que o irmão Hildo, tesoureiro da igreja, perdeu a mãe dele essa semana. Ore por ele. Abençoe a vida dele em oração. Vamos louvar a Deus pelo Daniel. Daniel Petri saiu do hospital sexta-feira, está em casa, sem sequelas, depois de ser baleado. Vamos orar, louvar o Senhor. Lembra do Duda Veleda, vai fazer uma cirurgia, sofreu um acidente de moto ontem. Vai fazer uma cirurgia amanhã. Ore pela vida dele, por esse tempo que Deus está ministrando sobre o seu coração. Vamos nos reunir como família, povo do Senhor em oração. Se junte, vamos orar, vamos nos colocar diante do Senhor. Vamos louvar a Deus pela ceia, pela igreja, por nossa família, por mais um ano que o Senhor nos permite começar. Que o Senhor te abençoe nesse momento de oração. Somos povo do Senhor em adoração. Adore ao Senhor, exalte ao Senhor, engrandeça o nome do Senhor.
as crianças para que possam ir para suas classes. Deus seja louvado pelos nossos pequenos, que tem havido investimento espiritual nas suas vidas, e que privilégio de que os nossos filhos possam, já numa idade tenra, aprenderem a palavra de Deus e poder conhecer a vontade do Senhor sobre as suas vidas. Amados, nós estamos num tempo de virada de ano, de início de ano. E muitos de nós temos muitas decisões, muitas expectativas, não é verdade? Nós estamos na iminência de talvez trocarmos de emprego ou de melhorarmos a nossa condição financeira. Estamos na expectativa de vivermos coisas novas nesse novo ano. E esse tempo é um tempo também de reflexão, de pensarmos sobre as coisas que nós fizemos no ano que passou, se alcançamos, se chegamos lá onde quisemos chegar, ou se nós não conseguimos ir tão longe. Há um tempo específico de refletirmos sobre isso. Esse tempo, creio que é uma virada de ano, faz sentido nós fazermos isso. Então, queridos, eu não sei qual é o seu foco para 2015. Talvez em 2015 você está querendo casar, ou em 2015 você está querendo comprar a sua casa, ou em 2015 você está pensando em ler a Bíblia toda, ou em 2015 você pensa em orar todos os dias. Em 2015 talvez você pense em ganhar alguém para Jesus que você ainda não ganhou. Há uma série de reflexões. Eu creio que o grande erro que nós podemos cometer é de nós associarmos mudanças a datas. Porque é tão comum a gente ver pessoas que em janeiro querem mudar uma série de coisas. Fevereiro estão pensando sobre isso. Março já desistiram da dieta que pensaram em fazer em janeiro. Junho nada mudou. Dezembro já chega de novo e poucas coisas se encaminharam. Não é verdade? É tão natural, nós queremos fazer coisas e quando associamos elas a datas, nós talvez cometemos um grave erro, porque a nossa vida ela não é constituída de momentos, ela é constituída de uma sequência, de uma continuidade. O apóstolo Paulo entende isso muito bem e ele nos fala sobre essa perspectiva de olharmos para frente, já que 2015 está aí, de olharmos adiante, de termos algumas coisas importantes. Eu gostaria de deixar 5 conselhos do apóstolo Paulo que ele considerava importante na caminhada da sua vida, especificamente na caminhada cristã. Vem comigo em Filipenses capítulo 3, versículo 12 a 16, Filipenses 3, 12 a 16, e é tão importante nós abrirmos a Bíblia, amados. Não deixe de abrir a sua, quer seja de papel, quer seja eletrônica. Abra a Bíblia, ela para nós é a regra de fé e prática, ela é fundamento das nossas vidas, ela é o todo que nós precisamos. Filipenses capítulo 3, versículo 12 a 16. Filipenses 3, 12 a 16. E compartilhe a sua Bíblia com a pessoa que está ao seu lado, auxilie, para que a gente possa, nesse gesto de carinho, de afeto, de cuidado, reconhecer a importância que a Bíblia tem para nós. Filipenses 3, 12 a 16. Não que eu tenha já não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos.
Queridos, o apóstolo Paulo, ele está falando da corrida da fé, da caminhada da fé. E ele teve algumas experiências por cidades onde ele passou, onde haviam competições, Olimpíadas. E ele, morando em alguns lugares, ele percebeu toda essa preparação dos corredores, todo o desafio que eles tinham, toda a batalha, a luta de prepararem o seu físico, de manterem o seu físico. Então ele associa essa corrida de olímpica à caminhada de fé, a corrida da fé. E ele, através disso, olha e diz: nós temos um alvo, nós temos um prêmio a alcançar, nós temos um lugar para ir, nós temos um alvo. Esse alvo é a soberana vocação de Deus, ou seja, eu preciso ir na direção de Deus em toda a minha vida. Quer mude o ano, quer termine o ano, eu não posso simplesmente pensar que agora as coisas precisam tomar uma outra direção, mas eu preciso reavaliar se eu estou na direção de Deus, se eu estou enxergando a caminhada final, se eu estou indo lá adiante. Esse é o foco do apóstolo aqui. E naturalmente ele observa algumas coisas que são necessárias para essa caminhada. E a primeira que eu quero destacar, ela está no versículo 12 e 13, onde o apóstolo Paulo diz: não que já tenha alcançado. Não que já tenha alcançado. Queridos, Paulo, ele estava satisfeito com Jesus, mas ele não estava satisfeito com a sua vida cristã. Ele não tinha ainda uma satisfação alcançada, não que eu já tenha alcançado. Ele continuamente refletia sobre a sua vida, o que faltava, o que ele precisava aperfeiçoar. Então a primeira coisa, o primeiro conselho que eu quero lhe dar: renove seus objetivos espirituais. Renove seus objetivos espirituais continuamente. Nós, entrando em 2015, precisamos pensar naquilo que estamos, na direção que estamos caminhando, nos objetivos que estamos traçando, naquilo que nós estamos perseguindo, querendo alcançar para as nossas vidas no sentido espiritual. É muito natural nós sermos movidos pelas circunstâncias que nos envolvem. Então pensamos no estudo, no trabalho, pensamos nas conquistas, pensamos nas realizações, nos sonhos, em viagens, em uma série de coisas que nos rodeiam. Mas o objetivo principal, o apóstolo nos diz: nós precisamos olhar para Cristo. Esse é o nosso alvo central. Então 2015, quais são os seus planos espirituais? Você já pensou naquele teu amigo que você quer falar de Jesus? Você já pensou naquele seu familiar que você diz: se ele tivesse Jesus, como a vida dele seria melhor? Você já pensou na leitura da palavra para 2015? Eu vou assumir um compromisso de ler o presente diário e ler a Bíblia uma vez nesse ano. Você já relembrou de algumas coisas que você considera e tem por importante e diz: eu quero continuar nisso, eu quero continuar como líder da minha igreja, eu quero continuar envolvido na obra do Senhor, eu quero continuar crescente em expandir o reino de Deus, eu quero fazer isso. Renove esses objetivos, não deixe passar sem que você renove a expectativa, porque aquilo que nós não renovamos se torna rotina, hábito, e nós deixamos de perceber que está conosco, e por vezes até abandonamos, porque parece que aquilo não é tão importante mais. Então, amado, 2015, não que você já tenha alcançado, não que você já está lá, não esteja satisfeito com o que você já alcançou, mas olha para você e diz: Senhor, eu quero ir adiante, eu quero mais de Ti, eu quero renovar coisas, eu quero relembrar coisas, eu quero reorganizar coisas do Senhor, do Teu reino na minha vida. A segunda coisa, o segundo conselho, versículo 14, parte B, veja comigo: uma coisa eu faço. Uma coisa eu faço.
Perdão, não está no 14b. Versículo 13b. Uma coisa faço. O apóstolo Paulo, ele está dizendo aqui que a concentração dele é estar em adorar a Jesus. Algo eu faço. Ele está fazendo a afirmativa de que há algo que está determinado na vida dele. Está determinado a olhar para Cristo. Ou seja, o segundo conselho, priorize a adoração. Priorize a adoração na sua vida em todo o tempo. Amados, às vezes nós podemos tomar decisões por nós mesmos, ou nós podemos orar e dizer: Senhor, qual é a tua vontade aqui? Qual é o teu querer aqui? E se às vezes nós tomamos a decisão por nós mesmos, nós vamos ser influenciados por uma carga emocional nossa, ou de ansiedade, ou de nervosismo, ou de tristeza, ou de ressentimento. Mas quando nós oramos sobre determinado assunto, a paz de Deus vai tomando o nosso coração e nós vamos decidindo as coisas na ótica de Deus, na esfera de Deus, e vamos tomando decisões totalmente diferentes do que talvez nós tomaríamos por nossa própria humanidade. Queridos, priorize a adoração nesse ano. Não se desvie em nenhuma esfera da sua vida de adorar o Senhor. Não há áreas na nossa vida onde Deus deve estar presente, outras onde Deus não é consultado. Uma das grandes consequências que nós tivemos aí de 200 anos, 300 anos atrás, foi a postura que a igreja adotou de separar a igreja da vida cotidiana das pessoas. A liturgia, por 1700, 1600, ela passou a ser uma liturgia regida pela igreja. E as pessoas só iam assistir aos cultos da igreja. E isso trouxe uma consequência que nós colhemos nos tempos de hoje, que é a pessoa separando o lugar de Deus e lugar não de Deus. Lugar, eu posso fazer na igreja isso, mas fora da igreja eu não posso fazer isso. Esses dias eu ouvi de uma experiência onde no pátio da igreja não se pode soltar fogos de artifício, mas fora do pátio da igreja pode. Se separou as coisas de Deus, há lugar para as coisas de Deus, e esse foi um legado horrível que levou gerações e gerações, nações e nações para andarem distante de Deus. Amado, não tem lugar na sua vida onde Deus deve estar e outro não. Deus deve estar em todos os lugares da tua história, em todas as partes. Não há coisas que você pode fazer sem Deus e outras com Deus. Se você pode fazê-las sem Deus, elas estão erradas. Se você faz algumas com Deus em algum lugar e em outro lugar não pode levar Deus, então há uma hipocrisia dentro de nós. Então priorize a adoração. Priorize. Que o Senhor seja referência na sua história em todos os lugares. Que 2015, 365 dias de 2015 sejam do Senhor. Sejam do Senhor. A terceira coisa está na parte C do versículo 13. Diz-nos o seguinte: o apóstolo Paulo: esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Eu estive em Éfeso e eu pude entender o que aconteceu com Paulo em Éfeso. Havia um mercado público, é como que fosse aqui na igreja, e quando você atravessava a rua, ficava o teatro de 25 mil lugares, onde haviam gladiadores, haviam disputas, e eu consegui entender um pouco a mentalidade do que Paulo viveu e por que ele pôde escrever certas coisas. Ele tem a compreensão de que quando
o soldado ele foi ferido numa batalha anterior, ele perde a segurança própria, ele perde a confiança em si. Quem assistiu hoje de manhã ao Globo Esporte? Pôde ir ao Globo Esporte? Não, domingo. O que é? Oi? Esporte Espetacular, olha só. Esporte Espetacular viu uma bailarina brasileira que por uma razão emocional perdeu a confiança nos seus treinamentos, ela não conseguia mais fazer as suas acrobacias. E o apóstolo Paulo, ele entende que se o lutador ele fica preso a coisas do passado, ferimentos do passado, dramas de vida ou morte que ele tenha vivido numa batalha anterior, ele não vai conseguir lutar e vencer a próxima batalha. Ele vai se sentir fragilizado. E queridos, a terceira coisa que eu quero deixar a nós: tenha visão de futuro. Pessoas sem Deus, eles são controlados pelo passado. Pessoas na ótica de Deus, elas têm a perspectiva do futuro, a perspectiva de que Deus está no controle, a perspectiva de olhar para Jesus, a perspectiva de que o Senhor vai adiante deles, a perspectiva de que o passado é medida exata da transformação de Deus para que possam andar para frente em direção a Cristo. O cristão ele não vive no drama do seu passado, não vive nos traumas, nos dilemas do seu passado, ele vive com a ótica voltada para Cristo, para a igreja, para os irmãos, para a família, para os amigos, para a palavra. Ele olha e diz: há bênçãos de Deus me esperando mais para frente. O Senhor tem coisas maiores, o Senhor tem coisas especiais para a minha vida. Terceira coisa, tenha visão de futuro. Olhe para frente, meu irmão. Deus está lhe dando mais um ano. Deus tem coisas para você, porque Ele quer que você chegue mais perto dEle. Ele quer que você faça coisas maiores para Ele. Mas de repente você está olhando para trás e diz: eu nunca fui muito bom de conversa, eu nunca fui muito bom nisso, eu nunca soube fazer direito aquilo, eu não vou aceitar esse desafio de Deus na minha vida não. Não olhe para trás, olhe para o que o Senhor está trabalhando na sua vida para amanhã. A quarta coisa, tenha determinação, tenha alvos nítidos. Veja o versículo 14: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Há um prêmio. Andar para frente na caminhada com Deus tem o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Que soberana é essa? Que vocação maravilhosa é essa? A vida eterna na presença de Deus. Uma caminhada cada vez mais ao encontro de Deus, quer aqui na terra, quer na eternidade. Então, querido, tenha nitidez, tenha determinação, tenha alvos claros na sua vida. Amados, quando nós perdemos o foco espiritual, nós começamos a abrir portas de ruína espiritual na nossa vida. Por exemplo, se nós estabelecemos na nossa vida: eu vou andar com Cristo em qualquer momento da minha vida, em qualquer circunstância. E se surge uma oportunidade de trabalho em outra cidade, onde você não tem como estar na casa de Deus, congregar com a igreja do Senhor, então é necessário que você reflita sobre essa oportunidade. A não ser que Deus colocou no seu coração dizendo: vai, meu filho, porque eu vou te usar para fazer algo maior ali. Então vai, porque o Senhor tem algo para o teu futuro. Mas não negocie valores, não deixe se desviar, não deixe mudar os planos. Por exemplo, se alguém resolve abrir uma empresa, ele diz: eu vou abrir uma loja do jeito que eu sempre sonhei, e no meio desse processo de organizar, ver local, ver produto, ver a instalação, acontece uma doença na família,
e a pessoa diz: não, eu preciso parar agora, eu vou precisar tratar da doença primeiro para depois pensar em loja. Você percebeu que nesse exemplo que eu cito, a pessoa mudou seu alvo, a sua direção? Existem convites que não são de Deus para mudar nossos alvos de caminhada. Há muitos convites, irmãos. Há muitos convites que surgem. Basta alguém dizer: Senhor, eu vou contigo até a morte. Parece que o diabo se coça e diz: eu quero ver. Eu quero ver se ele vai até a morte, se ele vai até o fim. Queridos, não negociem a sua caminhada, seus objetivos, seus planos. Deixe-os claros diante do Senhor. Se teu objetivo é andar com Deus, então teu objetivo deve ser ler a Bíblia, teu objetivo deve ser orar, teu objetivo deve ser a igreja do Senhor, teu objetivo deve ser comunhão. Não negocie, não toque nisso na sua vida espiritual. Você está indo em direção a Cristo, você está caminhando com o Senhor. Em quinto lugar, versículo 15 e 16: todos, pois que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isso Deus os esclarecerá. Todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Queridos, o apóstolo Paulo está dizendo, aqui no versículo 16: andemos de acordo com o que já alcancemos. Ande de acordo. Mantenha a disciplina, mantenha a linha. Nós vivemos numa época onde os valores estão relativizados. Existe uma frase que mostra isso muito: eu tenho a minha verdade, você tem a sua verdade. E as pessoas estão vivendo isso, esse conceito de que das múltiplas verdades, quando ninguém tem verdade alguma. Ou seja, vivemos um tempo onde a relativização de valores, de coisas importantes, concretas, está sendo diluído, porque existem muitas verdades, mas qual delas é a verdade? E há muitos cristãos que estão perdendo o foco no meio desse processo, deixando-se levar por ventos, como o apóstolo João diz. E diz a palavra de Deus que nos últimos tempos dirão: ei-lo lá, ei-lo acolá. E muitos serão enganados em função exatamente dessa falta de absoluto. Então o apóstolo Paulo nos orienta que nós precisamos andar de acordo com o que já alcançamos. Se Deus está te guiando, vai adiante, ande de acordo. Não resolve inventar história, não resolve brincar com aquilo que Deus está fazendo na sua vida, não resolva questionar: mas será que é isso mesmo? Será que vai ter bênção? Às vezes encontro pessoas dizendo: Deus, eu te sirvo tanto, mas olha o que está acontecendo na minha vida, isso, aquilo, aquele outro, quanta dificuldade que eu estou passando. A pessoa está perdendo a disciplina sobre os valores que a palavra de Deus estabelece. Para que eu ande na direção de Jesus, eu tenho que ter disciplina, eu tenho que ter clareza, eu não posso me ludibriar. Eu estava com a minha mãe no final de semana, e ela está no tempo de se acomodar, nenhum filho em casa, uma saudade imensa de todos os filhos, e ela disse: Jair, eu tenho me sentido bastante sozinha, com poucas coisas para fazer, mas sabe o que eu estou fazendo agora? Eu estou orando por meus filhos, meus netos, minhas noras, meu genro, pelos membros da igreja, por todos os nossos familiares, aqueles que o Espírito Santo me faz lembrar. Eu oro por eles. Eu nem sei como eles estão, mas eu oro. Eu oro pelos meus amigos.
E aquilo me fez perceber que ela, uma mulher aos 66 anos de idade, cheia de saudade de filhos, com vontade de fazer outras coisas, ela escolheu estar perto do Senhor. E me fez perceber o que é disciplina, o que é cuidar da minha caminhada em Deus, em todo o tempo da minha história de vida. Isso me marcou. Eu pude ver onde está o coração da minha mãe. Ela poderia pensar em viajar, ela poderia pensar que ela precisa inventar algo novo, mas ela escolheu falar com Deus sobre as pessoas que ela ama. Esse é um exemplo a pensar sobre disciplina, queridos. Isso me leva à reflexão: qual seria a minha atitude? O que eu faria? Qual seria a minha postura quando nós assumimos o compromisso de andar em direção a Jesus? Nós precisamos estar com clareza em nosso coração de como é andar com Jesus. É tão comum pessoas dizerem: a partir de hoje vou andar com Jesus, 2015 é de Jesus na minha vida. Mês de fevereiro não se enxerga mais ela na igreja, não usa mais Bíblia, não se vê mais nada. É porque não é assim que é a caminhada. Não é dizer, mas é dar passo a passo, com disciplina, guardando os meus valores e meus princípios que me fazem ir adiante. Queridos, vamos relembrar? Renove seus objetivos espirituais. Em primeiro lugar, renove seus objetivos. Deixe eles vivos, claros, convicção. Priorize a adoração, querido. A tua vida seja vida de adoração em todo o tempo. Terceiro, tenha visão de futuro. Olhe para frente para o que o Senhor está preparando, para o que o Senhor quer sobre a sua vida. Quarto, seja determinado, tenha alvos nítidos. Que a tua caminhada com Deus seja muito clara para você. Não haja dúvida na sua vida. Em quinto lugar, tenha disciplina. Tenha disciplina para não perder, não se desviar, não dar brecha a Satanás em momento algum. Você pode dizer: eu concordo. Então diz um amém. 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 Que Deus te abençoe. Eu quero pedir que você feche os seus olhos. É tempo de olhar para frente. É tempo de olhar para a sua vida. Aquilo que o Senhor falou com você hoje à noite. De você dizer: Deus, entendi algumas coisas. Deus, eu compreendi a tua vontade. Deus, eu entendo que há coisas a serem renovadas. O que vai acontecer no seu ano de 2015, espiritualmente falando? Qual vai ser a distância que você vai conseguir andar espiritualmente em 2015 em direção a Cristo? Qual é a distância que você quer andar em direção ao Senhor em 2015? Qual é o teu plano? Senhor, derrame tua graça sobre cada coração nesse momento. Que o teu Espírito possa trazer convicção, compreensão, entendimento. E que, Senhor, nós possamos enxergar por fé a obra que o Senhor quer realizar. Oh Deus, derrame bênção e graça sobre a vida de cada querido nessa noite. E, Senhor, permita que muitas coisas novas, muitas coisas determinantes, muita intimidade do Senhor e com o Senhor aconteça na vida dessa pessoa. Muito do Senhor seja transformado em cada vida. Senhor, eu peço a tua graça e a tua bênção sobre cada pessoa que está aqui, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.